sobre as bênçãos de Deus, nosso Pai. Agradecemos sempre pelo carinho, pela atenção e fazemos votos de um 2016 cheio de conquistas e de superação de desafios. Porque problemas a gente não pode dizer na vida que nós temos desafios. Problemas é a matemática que nos traz. E para começar um ano com mais vigor, com mais vontade, interesse em superar esses desafios que são naturais, que a vida nos traga, porque é da condição espiritual que nos encontramos, e desafios, mesmo nos planos superiores, eles sempre existirão. Os nossos íntimos, eles serão superados, mas ser desafiados, convidados a trabalhar, a realizar em prol de outros, sempre nos trará novos desafios. Por mais evoluídos que os espíritos estejam, no mais alto grau da escala evolutiva, Deus os estará sempre convidando a novos empreendimentos. E se assim não fosse, Jesus Cristo não teria sido desafiado por Deus, em certo aspecto, a título de missão, a cuidar de nós neste planeta, a tratar-nos como um verdadeiro rebanho de ovelhas, por ser Ele o nosso grande pastor. E a questão da fé é importantíssima para nós superarmos as questões com as quais nós temos que lidar com elas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Porque para muitos pode ser questões que abalam e que realmente desanimam até de seguir a luta do dia a dia, e muitos nos dizem até de seguir vivendo. E para outros já não significa tanto. Não é uma questão que lhes tire as forças ou que lhes impeça de seguir caminhando. Eles parecem ter uma confiança, uma certeza, algo íntimo dentro deles que faz com que tenham coragem de seguir se movimentando. E parece até que muitas das vezes com mais vontade, com mais interesse em vencer aquelas situações. E a fé faz parte deste componente. É justamente na fé que nós vamos ter essa condição de trabalhar todas essas questões com mais vigor e com mais coragem. Quando questionamos sobre fé, Paulo, apóstolo, ele nos traz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É um pouco vago para nós buscarmos entender sem um fundamento, uma base, um entendimento, muitas das vezes necessário, para abranger o conteúdo que ele quer nos trazer. Nós precisamos sempre de um pouco mais, porque senão esse crer, ou esse acreditar, ou aceitar, vai se tornar algo duvidoso, muito frágil, e qualquer momento que ele for questionado, pode mudar de posição ou de ângulo de visão. Mas para Paulo isso era fácil, porque Paulo era um homem que dentro de si a convicção que ele possuía muito forte, a característica deste espírito era de fortaleza espiritual. E tanto ele era tão forte que, defendendo os preceitos judaicos, ele perseguiu aos cristãos. A muitos condenou à morte, mas ele próprio, encontrando-se com Jesus espiritualmente, Jesus falando, que já havia morrido na cruz, em espírito Jesus se manifestando a ele, nas portas de Damasco, foi o suficiente para que Paulo entendesse que ele estava no caminho equivocado. E totalmente converteu-se a uma nova visão, a um novo conceito de vida. E antes perseguidor, se tornou divulgador, que é o mais difícil, porque apenas aceitar e seguir aqueles preceitos já seria um grande desafio para aquela alma, que teve que abrir mão de tudo o que antes ele acreditava. Abrir mão da família, da influência política, do poder que possuía junto ao Sinédrio, que era o órgão que governava a sociedade judaica naquela época, que era órgão de controle político, econômico, religioso. Eles é que ditavam as regras. E Paulo era um alto escalão nessa sociedade. E ele teve que abrir mão de tudo isso para seguir ao cristianismo. E muito mais do que isso. Não apenas seguir, mas divulgar.
A coragem de Paulo, essa certeza dele de que estava no caminho certo, que aqueles ensinamentos eram os ensinamentos que precisavam ser divulgados para todos em grande abrangência, que ele trouxe para todos nós a condição de hoje é que estarmos recebendo estas instruções. Porque senão teríamos ficado simplesmente no contexto dentro da sociedade judaica daquela época. Mas pela coragem, pela força, pela fé de Paulo, ele trouxe para os pagãos e para o mundo. Muitas das vezes naufragou, foi açoitado, apedrejado e não se permitiu dobrar. Ele mesmo relata, já no final de suas cartas, no final de sua missão, que muitas das vezes naufraguei, por diversas vezes fui aprisionado e açoitado, apedrejado e humilhado, mas mantive sempre firme a minha fé e nunca me permiti desanimar. E sabemos que nessa certeza que Paulo teve, ele cumpriu uma missão grandiosa. Refez-se de todos os equívocos anteriormente cometidos e executou muito mais, trazendo para o mundo uma nova visão, um novo conceito de vida, de esperança e de consolação. Mas para nós espíritas, criaturas humanas, analisar a fé nesse conceito dá-nos a impressão ainda de um pouco vazio, um pouco algo que fica em aberto, que precisa ser preenchido. E Allan Kardec nos traz uma afirmação que reforça isso. Porque nós espíritas não podemos simplesmente crer no sentido de acreditar. Nós precisamos mais do que tudo saber. Precisamos também compreender por que acreditamos. Isso traz o quê? Força, fundamentos para a nossa crença, para a nossa atitude de fé. Então Kardec nos traz que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Aquelas questões relacionadas à fé, em que nós podemos questionar muitas das vezes, por que certas questões a uns beneficiam e a outros não? A exemplo, por que uns nascem na pobreza e outros na riqueza? Isso já é um fator que pode abalar a fé de qualquer pessoa. Eu acredito num Deus, eu tenho a crença, eu tenho a fé de que aquele Deus é um Deus bom, é um Deus justo, mas ele promove a um com recursos materiais em abundância e a outro na miséria total. Que preceito de igualdade é esse? A saúde do corpo para uns e a deficiência até mesmo orgânica para outros, até muitas das vezes antes do nascimento. Porque com o envelhecer, com o passar dos anos, é natural que algumas questões venham a nos atingir. Uma casa, um prédio, ele precisa de manutenção e mesmo assim, muitas das vezes, ser demolido para construir-se um novo naquele local. Mas quando se trata de nós, criaturas humanas, olharmos uma criança num berço, faltando membros, e outra tão saudável, nós podemos nos questionar, que Deus é esse? E Kardec, justamente dentro do Espiritismo, trabalhando com essa equipe que ele veio junto com ela participar aqui na Terra e que no plano espiritual vinha trazendo também os ensinamentos para essa equipe aqui na Terra, eles queriam justamente isso. Fundamentar essas bases para que nós não duvidássemos, para que nós pudéssemos ter certeza de por que estamos acreditando em algo, porque estamos seguindo determinados preceitos. E é nesse acreditar que nós vamos precisar trabalhar alguns elementos para nós entendermos melhor a fé e a abrangência que a fé tem em nossas vidas e no nosso proceder. Para se aprender matemática em segundo grau ou mesmo no universitário, a matemática avançada, nós precisamos dos preceitos da matemática básica, do pré-escolar, do nível intermediário, ali do nível médio, porque senão não é possível. Nós não conseguimos assimilar aqueles conceitos. Então, para entender hoje, juntos, sobre fé num aspecto um pouco mais amplo, nós vamos trazer alguns elementos que nós precisamos para fundamentar esse entendimento. Um deles seria o que os Espíritos nos trazem nas questões de 27 a 34 de O Livro dos Espíritos, sobre elementos gerais do universo.
em que Kardec, estudando como se constitui o todo que existe, como se fundamenta a estrutura do existir, que tudo nos engloba, os espíritos nos trazem essas respostas. Que em tudo está contido Deus, que é o Criador de tudo e de todos, o Espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria. Esse é o fundamento de tudo que existe em a natureza. É o tríplice aspecto, a trindade universal que nós poderemos considerar. O Espírito aí, na verdade, está com E maiúsculo, mas se nós formos no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele inicia com E minúsculo, que é fundamentando a ideia de quê? Princípio inteligente. E esse é o correto. Porque é o princípio inteligente que participa dos seres em determinados pontos da escala evolutiva, mesmo do reino mineral, na transição para o vegetal e depois da transição do vegetal para o hominal. E de nós, hominais, para o angelical. Mas se nós formos olhar alguns estudos, dos quais tivemos como apreciar nos últimos meses, nós vimos um estudo da Flórida, de um companheiro espírita, que ele trouxe algumas afirmações bem interessantes. Ele falando que na transição do mineral para o vegetal nós temos os vírus, que poderíamos considerar seres que já têm uma certa atividade própria, que já têm um certo nível ali que nós percebemos de inteligência sendo trabalhado naqueles seres. E tanto é que nós vemos que quando chega-se o inverno, aqui nos Estados Unidos principalmente, a vacina para a gripe é difícil quando eles acertam uma que funcione. Normalmente eles erram, porque há uma mutação do vírus. Ou seja, de alguma forma esse ser já tem um aspecto de inteligência se manifestando. Nós vamos ter nos vegetais, na transição de determinadas plantas, um exemplo que ele nos traz, que nós podemos perceber, como as sensitivas, que nós muito conhecemos muitas das vezes como as carnívoras, que são plantas que, na verdade, não mastigam nenhum inseto. Elas não comem gente. Isso é um exagero da mídia e da cinematografia. Elas são plantas que realmente, quando os insetos lhe posam na parte central, elas o detêm. Muitas se fecham, outras têm substâncias às quais eles se grudam. E elas vão digerindo pouco a pouco esses insetos. E já é demonstrando o quê? Um certo poder de inteligência. As próprias árvores, no seu processo de acomodação ao clima, que nós vemos agora acontecendo, que praticamente estão um pouco perdidas. Muitas já estão florescendo novamente e vem o frio, elas voltam a dormitar. É uma inteligência se manifestando. Mas essa inteligência só se torna verdadeiramente individualizada a partir do reino nominal, que somos nós. Porque em um dado momento, não questionemos a Deus isso, porque isso está nos seus, digamos até, segredos, entre aspas, né? É a atividade do Criador que só Ele cabe entender e ser capaz de realizá-lo. A criação do Espírito não é feita por outros espíritos, é Deus. O momento em que o Espírito se individualiza nesse princípio inteligente, nem os próprios espíritos nos respondem. Está no poder da criação do Pai. Se os espíritos fossem capazes de criar outros espíritos, eles teriam um poder tão quão equivalente ao próprio Deus. Isso nunca será possível. E a ligação entre o espírito, o princípio inteligente, e a matéria, a qual nós conhecemos, é realizada por esse fluido cósmico universal. Esse é o aspecto que nós queremos mostrar. O que seria o fluido cósmico universal? É um elemento semimaterial, simples e primitivo. Então ele não é totalmente matéria, como nós enxergamos aqui e como nós percebemos. Ele é simples na sua estrutura porque ele deriva de um elemento primitivo, que é o que compõe todos os corpos e seres, simplesmente modificado na sua força, direção e a vontade que alguma inteligência lhe impõe. Cede a qualquer força e não tem forma independente, mas se amolda ao ambiente em que se coloca ou se sujeita à potência de um pensamento inteligente. Ou seja, essa matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Então, sobre o efeito de uma inteligência, esse fluido ele é capaz de transmutar-se, de moldar-se, de modificar-se. Ele envolve a tudo o que nós conhecemos, a nós próprios,
aos nossos próprios corpos físicos, ao nosso corpo espiritual, porque ele vem numa escala de transformações que nós veremos mais adiante. Ele é um elemento que está irradiado na criação, no universo por Deus, é criado por Deus. Está irradiado justamente para fazer essa comunicação e a constituição da obra divina. Nós estamos em Deus como peixes em um oceano, inseridos dentro do Criador. E o fluido cósmico universal da mesma maneira. Nós, espíritos, temos o potencial de criar, mas a partir deste elemento, e não de outra forma. Então, se nós formos buscar o que está em amarelo, nós vamos ter o ressalto de que é semimaterial, cede a qualquer força, se sujeita a um pensamento inteligente e suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades. É a frustração que muitos alquimistas tiveram e continuarão a ter da pedra filosofal, de transformar substâncias mais simples em ouro, em substâncias mais valiosas, o que não é possível, porque da vontade do Criador, em diferentes planos, é que leis regem que aquelas substâncias permaneçam no ponto em que elas fiquem, principalmente na sociedade que nos encontramos, porque seria muito fácil para nós, criaturas humanas, começarmos a ambicionar essas transformações. Seria o caos. E onde ficaria-se o dinheiro e o equilíbrio das sociedades? Como que se faria a distribuição, de certa maneira? Ficaria mais complicado. Então, teremos Deus, Espírito, o fluido universal unindo o Espírito à matéria para que este possa se manifestar e as próprias criações no plano espiritual possam acontecer. Então, o estágio mais elevado desse fluido, mais puro, que nós chamamos de eterização, está nos planos superiores, nos planos espirituais superiores. À medida que ele vai se tornando mais denso, mais pesado, mais materializado, podemos assim entender melhor, ele vai chegando até o plano material e formando o que é a nossa matéria hoje tangível. É bem parecido, a grosso modo, para nosso entendimento, se nós formos olhar, como a água. Se nós a aquecermos, ela se torna vapor. Nós não percebemos mais, mas vai estar no ar. Se nós a resfriarmos, ela vai se tornar sólida, dura, rígida. O fluido universal da mesma maneira. Ele mais trabalhado vibratoriamente na sua essência, em planos mais altos, ele vai ser vaporizado. Nós não vamos percebê-lo, mas outros seres que estarão ali o perceberão. Ele mais denso, um pouco aquoso, mais plasma, fluido, como nós percebemos a própria água. E mais sólido, a matéria que nós temos contato com ela. Que maravilha de elemento, hein? Olha, desde a pureza absoluta até o seu ponto oposto, nós vamos ver que é gradativo, não é uma transição bruta que acontece. E é onde que nós vamos ter no mundo invisível a criação de cidades, de paisagens, porque as mentes que ali estão atuando sobre esse fluido vai fazer com que essas paisagens e esses ambientes se criem. E transitoriamente, a transição ela é bem gradativa, ela é bem lenta, onde nós vamos ter os fenômenos psíquicos acontecendo no mundo invisível, tudo por conta do fluido cósmico universal, e os fenômenos materiais no mundo visível, no mundo material, onde nós podemos ter a lei da gravidade, a lei de atração, de repulsão, o próprio magnetismo. Quando questionado aos espíritos, a forma mais próxima que nós teríamos desse fluido para nós aqui na Terra é o fluido animal, o fluido magnético, que Kardec nos relata em O Livro dos Espíritos. Esse fluido que nós recebemos através do passe, o magnetismo humano, é um exemplo. O próprio magnetismo da nossa matéria, que nós temos alguns elementos materiais que produzem os campos magnéticos. Você não vê, mas ele existe, está aqui interagindo conosco. E nós conhecemos e sabemos e acreditamos, mas não podemos pegá-lo, não podemos tocá-lo. E ele existe. Esse fluido, de certa maneira, se irradiando no ambiente que nós estamos. É como o ar que está aqui, sendo irradiado pela minha voz, por conta de caixas acústicas, mas que nós tirarmos esse ar, se fosse possível sobreviver dentro de um ambiente com vácuo total, nós não escutaríamos som nenhum. Totalmente seria o silêncio. Eu falaria e vocês não perceberiam nada.
inferiores de total sofrimento e zonas superiores de alegria suprema. E dá uma vontade de atingir aqueles planos superiores, não dá? E eu garanto para você que mesmo os espíritos, como nós espíritas, há um bom sentido da palavra, e vejamos ir para nosso lar, que é uma colônia espiritual supostamente situada, não suposta, situada sobre o espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro, eles também almejam ir para planos mais superiores, que é justamente onde que nós vamos vendo essa transição que nós vamos tendo para o lado esquerdo da eterização, da purificação. Então, em nosso lar, nós temos o exemplo disso. Eles vão receber a visita de um mentor espiritual. Um mentor que é aguardado para trazer para eles, durante alguns instantes, ali, alguns minutos, ensinamentos. Fazer uma pequena palestra. E para vocês terem uma ideia, na comparação, Jesus Cristo, para a vibração do planeta, para que ele pudesse encarnar em um corpo físico. Para que ele pudesse caminhar entre nós, vibratoriamente ele teve que vir lá daquele ponto, trabalhando os fluidos que o seu corpo era constituído, para poder receber uma veste material. Olha o peso que foi colocado nessa criatura, o amor que ele tem por nós em trazer a sua mensagem, vivê-la entre nós. E para receber este espírito que viria a nosso lar, que era um espírito que está em conexão direta com Jesus. Ele é um espírito que ele não precisa de pedir autorização para falar com Jesus, intermediários, não. Assim como Jesus já conecta-se diretamente com Deus, este espírito Asclépios se conecta diretamente com Jesus, que é o benfeitor que vai visitá-los em nosso lar. E Asclépios, para vocês terem uma ideia, para chegar a materializar-se na Terra, encarnar na Terra, reencarnar, ele tomaria de 500 a 800 anos adequando o seu corpo perispiritual. Olha que ser. Qual que é a vontade de Asclépios? O que é a ambição dele como espírito? Trabalhar si próprio, engrandecer-se, é óbvio, no bem, para nos representar perante as comunidades planetárias em Júpiter, Saturno. Olha o nível dessas criaturas, meu Deus. Que reunião maravilhosa que deva ser quando essas almas se encontram. E Asclépios é um desses que já pode estar se capacitando, se já não está realizando. Então, quando o nosso lar abriu as portas e ele se dispôs a visitá-los, óbvio que todos ficaram muito contentes e ansiosos por recebê-lo. E aqui na Terra, quando nós vamos receber Edivaldo Franco, Raul Teixeira, uma personalidade do meio espírita, alguém pela qual nós temos muito carinho, quais são as primeiras medidas na casa espírita? Vamos limpar, organizar tudo, preparar o ambiente. As mulheres vão começar a trazer flores, a jogar bom ar para todo lado, para que fique um cheiro gostoso. Vibratoriamente, nós vamos nos forçando a manter padrões mentais melhores, para quando nos aproximarmos deles, estarmos, pelo menos, mais agradáveis. Eu acredito que seja o padrão de todos aqui. É o natural. Aqueles quem gostamos e queremos o bem, recebê-los da melhor forma. Assear o ambiente, cuidar para que eles se sintam acolhidos com todo amor. E Asclépios iria ser recebido por uma equipe espiritual de trabalhadores de nosso lar, que ao invés de nós ficarmos passando vassoura, jogando bom ar, o que seja, esse grupo de trabalhadores mentalmente, através de sua vibração, eles iriam utilizar-se do fluido universal e criar paisagens, criar no ambiente um landscape, né? Um ambiente de manifestação para esse espírito, que ele se sentisse bem, que ele se sentisse bem recebido. E o próprio corpo do qual ele iria se utilizar ali, perispiritual, para manifestar-se, seria um corpo plasmado por esses espíritos, com as substâncias do nível vibratório da colônia de nosso lar. Para que ele não se extenuasse nesse trabalho todo, que ele já está num nível vibratório muito além. E é lindo nós imaginarmos isso. A mente dessas criaturas, o nível de pureza delas, criando essas imagens. Tudo por quê? O pensamento deles já transita no bem. Como se fossem essas imagens que fossem criadas, nós podemos imaginar nesses seres, quando eles receberam Asclépios, criando só coisas boas, vibrando coisas boas.
Diz-se que no plano espiritual, muitas regiões que os espíritos chegam, as palavras caridade, amor, perdão, solidariedade, estão grafadas assim no ar, no ambiente. Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, quando realizava suas reuniões mediúnicas no grupo Araci, as pessoas ficavam impressionadas, aqui na Terra. Ele recebia e acolhia os sofredores, as reuniões aconteciam, e Peixotinho era conhecido por um médium de manifestações físicas. Fluidos que exteriorizavam-se do seu corpo, chamados ectoplasmas, eram transferidos às pessoas, muitas das vezes, para curas físicas do próprio corpo físico dessas. E ali o trabalho realizado pelos benfeitores espirituais era algo que exigia muito de Peixotinho. E as pessoas iam num ambiente de respeito, se refaziam, todo o trabalho acontecia durante várias e várias noites seguidas. E quando se terminavam, durante os trabalhos, como nós temos hoje projeções aqui em áudio, visual, música no ambiente, o espírito conhecido por projetar nas paredes imagens era o espírito José Grosso, que era um dos trabalhadores da reunião e quem cuidava bastante da segurança espiritual de Peixotinho. E o que José Grosso fazia? Utilizando-se do ectoplasma, José Grosso escrevia nas paredes mensagens, versos, trechos de mensagens e deixava gravado isso com o ectoplasma. E aquilo ficava luminoso. O ambiente que ali estavam, as pessoas participando, podiam ler. Como aqui vocês estão lendo essas palavras, mas como se elas surgissem aqui na parede e ficassem. O teto do centro espírita ficava como se fosse um grande estelário. Se pudesse ver os planetas, as estrelas, o universo. E era maravilhoso aquilo, as pessoas ficavam maravilhadas. E ficava-se aquilo projetado no ambiente, aquelas inscrições, por dias e dias. Porque os pensamentos das pessoas que ali estavam davam recursos para que isso acontecesse. Os espíritos que ali se manifestavam. E nós somos assim. Quais as imagens que nós estamos projetando no nosso dia a dia? O que está saindo de nossa mente? O que domina o nosso pensamento a mais? Tem sempre um pensamento que nos controla mais no nosso dia a dia. Aquele pensamento que está sempre, por mais que trabalhemos, nos dediquemos atenção a algo, ele está sempre buscando a nossa mente, insinuando-se o tempo todo. É o que nós estamos projetando. E é isso que os espíritos veem o tempo todo. E por isso nós não temos como enganá-los. Porque nós podemos nos vestir bem, colocar uma roupinha bonita, nos perfumar, cortar o cabelo, fazer carinha de anjinho, chegar para perto de um espírito encarnado, que está utilizando-se de um corpo físico, e até enganá-lo. Mas vibratoriamente a gente sente muitas das vezes uma diferença. Às vezes a criatura tem uma aparência angelical, mas quando se aproxima, a gente parece que algo não conecta-se, algo não encaixa ali. Assim, mas eu não sei por quê. É a vibração. E muitas das vezes criaturas que são feias fisicamente, que não são tão atraentes e até geram em nós uma certa repulsão, nós temos vontade de abraçá-las e de nos abrigar em seu colo, como era Chico Xavier. Por mais que vocês discutam e falem, ele próprio se assumia, ele não era bonito fisicamente. Chico era feio. Fisicamente Chico era feio. Mas é porque ele precisava ser feio para não chamar mesmo atenção. Porque a atenção que ele chamava já era pela amorosidade dele. Imagine se aquele homem fosse bonito. Meu Deus, que dor de cabeça que não ia ser no meio espírita. Porque pelo amor que Chico exteriorizava, ele já cativava as pessoas, de certa maneira, que ele se punha em situações complicadas. Certa feita, uma mulher se apaixonou pelo Chico. Pelo amor que o Chico lhe dedicou, a carinho e a atenção. Ele queria dar propriedades, fazendas, prédios, dinheiro, tudo que um homem gostaria de receber de uma mulher, claro, de carinho e atenção. Além de carinho e atenção. E Chico, coitadinho, falou, minha filha, eu não posso, eu já sou casado. Mas eu não vejo nenhuma aliança no seu dedo. Eu falei, minha aliança é com Jesus. Eu sou casado com a doutrina espírita. Eu não posso me divorciar. Vai ser um problema danado se isso acontecer. Eu posso te amar como irmã, como uma companheira, mas nunca como uma mulher.
como um homem amaria uma mulher. Não é essa a finalidade com a qual eu vim. Certa feita, Chico estava em hotel e havia uma mulher que era uma das atrizes do cinema, da chanchada, quase que uma pornografia, vamos dizer, da época, que era Luz del Fuego. E era uma atriz da época de 40, me parece, na década de 40, se bem não me engano, que chamava-se muita atenção pela exuberância corporal que ela possuía. Era uma mulher muito bela, uma Marilyn Monroe, no Brasil. E o Chico hospedado no mesmo hotel que essa mulher. E é óbvio que as criaturas desejando-a e ela própria recebendo aquelas emanações ficava o tempo todo contaminada com esses fluidos. Porque o fluido cósmico universal está em todos os lugares, ele transmite essas vibrações. Ele transmite essas mensagens de um para o outro. E ela absorvendo tudo aquilo era uma pessoa infeliz em sua vida. E ela para desnudar-se não era muito problema. Para ela era uma facilidade, porque era a atividade que ela realizava todos os dias. E nesse hotel onde o Chico também estava com ela, ele saindo no corredor dá de frente com ela, nua, totalmente nua. Para muitos homens, aparentemente, agora é o momento, né? Acertei na loteria. Para o Chico, olha a reação do Chico. O que a mente do Chico o tempo todo estava trabalhando? Ajudar, fazer o bem, amar, doar-me o máximo. Quando ele a viu, aquela mulher exuberante à sua frente, qual foi a fala de Chico para com aquela mulher? E o que ela certamente já esperava dele? Vai me cantar, vai me elogiar, vai falar qualquer coisa, como sempre os homens falam. Chico vira para ela, minha filha, toma cuidado, esse ar-condicionado está muito alto, está muito frio. Você vai se gripar, você vai se enfermar. Coloque uma roupa, procure se cobrir melhor. Não fique andando por aí assim. E continuou o seu caminho. Foi fazer o que tinha que fazer. Ele chocou aquela mulher de tal maneira que uma camareira relata que quando entrou no quarto e viu aquela senhora chorando, em prantos, ela lhe perguntou, o que aconteceu, senhora? Acaso foi ofendida por alguém no corredor agora? Ela disse, não. Este momento eu acabei de receber uma das maiores declarações de amor que homem nenhum jamais me deu. Quem é aquele homem que está hospedado logo aqui à frente? E a mulher disse, aquele é Chico Xavier. Foi aonde atiçou a curiosidade de Luz del Fuego, por entender melhor sobre a vida de Chico e sobre o espiritismo. Se ela se converteu, ficou na história. Acho que talvez em espírito a vontade fosse essa, mas não foi talvez a coragem que ela tivesse de realizar. Mas pelo menos lhe acendeu uma chama de esperança naquele momento, de que existe um amor que é um amor verdadeiro, que pode ser compartilhado entre as criaturas. Então, Emmanuel nos traz sobre o pensamento. Não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais como um impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Nós temos que procurar trazer esses quadros mentais para dentro de nós com mais qualidade. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Essa senhora era afetada pelos desejos que os homens tinham por ela. Mas Chico era capaz de promover, através de suas ondas mentais e do psiquismo que ele já era capaz de gerar, uma vibração de amor tão grande que anulou aquilo e fez com que ela pudesse gerar mentalmente imagens diferentes. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de todos que carecemos, para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio a fim de que possamos viver proveitosamente. Esse é o ponto. Trocar imagens, trocar vibrações faz parte do nosso viver, do nosso aprendizado. O que nós vamos assimilar vai depender de nós, o que nos satisfaz. Se eu não gosto de comida gordurosa e alguém chega com um prato bem pesado, fala em um prato bem pesado assim, uma feijoada talvez, e você está de dieta só na saladinha, e alguém chega com aquela feijoada só no pé de porco, no mocotó, aquela coisa que a gordura está em cima ali dominando, você vai comer?
ou se você está com um problema cardíaco, acabou de passar por uma cirurgia, precisa de cuidar mais da sua estrutura física, você vai encarar? Não vai. Muito obrigado, mas eu vou procurar a minha saladinha. Às vezes, e na maior parte do tempo, nós estamos sendo convidados a nos alimentar de feijoadas pesadas, de alimentos indigestos, pela visão mesmo, na televisão, nas propagandas que nós temos do lado de fora, nos livros, na internet, que hoje é tão acessível. Mas quem vai dizer que se vai alimentar-se ou não? O Espírito João Cleófas, ele traz que orar é abrir a boca da alma, esvaziar-se do ego e planificar-se de Deus. Quando a boca se abre para receber o alimento orgânico, o Espírito também abre a sua boca, a sua casa mental, para receber as vibrações que lhe alimentam mais. Se nos alimentamos de vibrações inferiores, vamos criar quadros, imagens pesadas, difíceis de serem dissolvidas. Se nos alimentamos de vibrações superiores, teremos quadros mais leves, mais agradáveis. Vamos nos sentir melhores. Por isso que todo aquele que trabalha no bem, nós vamos perceber que são pessoas que têm um jeito de ser, um caminhar leve, mais suave. Alguns parecem quase que volitar. Divaldo Franco eu tenho observado nos últimos anos, principalmente quando ele aqui esteve, no evento até que nós tivemos aqui, entre Casas Irmãs, que foram vocês que realizaram. Aqui, onde foi aquele evento? Isso, aqui embaixo. Que eu fiquei observando o Divaldo caminhando lá dentro, assim que tinha um espaço longo. Eu não vi o Divaldo colocar muito o pé no chão, não, meus irmãos. Curiosamente, ele caminhava com mais leveza do que eu, que devo ter menos da metade da idade dele. Que às vezes eu quase que me arrasto. Por quê? Fiquei olhando e falei, gente, mas esse homem, como é que ele caminha tão solto, tão leve? Consciência no bem, tranquila, em paz. Mentalmente ele está o tempo todo recebendo e gerando imagens boas, olhando para todos, entendendo as nossas dificuldades. É desconfortável às vezes se aproximar de uma pessoa com esse nível de mediunidade, como era para muitos do próprio Chico, porque eles são capazes de nos ver, de nos desnudar. Eles veem o que nós estamos pensando. Há uma irradiação nesse campo de energia em torno de nós, no fluido cósmico universal, que nós chamamos de aura, que vocês bem o conhecem, que a ciência já confirma. É uma energia, ela é palpável. E Divaldo e esses médiuns, eles nos veem, eles percebem essas energias. E eles, por isso, por perceber que nós não estamos bem vibratoriamente, eles recusam a nossa presença, muito mais eles nos acolhem. Esse é o ensinamento que eles nos dão o tempo todo. Os espíritos nos convidam a buscarmos aprender com os superiores, mas baixarmos também aos inferiores para auxiliá-los. É assim que nós devemos procurar sempre olhar. Não só ter contato com os mais altos, mas buscar aqueles que estão em sofrimento, para lhes levar algum lenitivo. Nós sempre temos algo de bom para doar. Ontem uma pessoa conversando comigo, se abrindo, e ficou uns 40 minutos a uma hora falando. Se eu conseguir falar naqueles 40 minutos, 2 minutos foi muito. E aos momentos que você acha assim, entre o engasgo do choro, que a pessoa tem aqui como que uma maçã, que aquelas energias estão todas constrangidas, e você aproveita e entra com alguma coisa. E do pouco que eu falei com a pessoa, só posso me lembrar, e é óbvio que eu não vou relatar tudo, que o momento que eu pude dizer foi: cuide de você, que é o mais importante. Porque a pessoa estava engasgada com questões que os outros estavam lhe fazendo sentir daquela maneira. Os quadros mentais que ela gerava dentro de si era por conta do que ela percebia que os outros estavam vibrando e ela se sintonizando com aquilo. Falei, minha irmã, quebre essa sintonia. Faça como o motorista de ônibus quando está lotado. É bem assim, né? Está cheio, vem o próximo, passa para a próxima tela, muda o controle, vá ver uma outra imagem, procure uma leitura diferente, escute uma música diferente. No caminho para aqui, eu não tenho nada contra, não estou criticando e até escuto às vezes e respeito. Minha filha comprou o CD do Justin Bieber, o novo.
Aí para vir para a palestra, escutando Justin Bieber, eu falei, é bom para poder harmonizar. Vou chegar lá bem inspirado. Mas respeito, gosto até, porque é da idade dela, tenho que aceitar, faz parte da vida. E mentalmente falei, não vou me sintonizar totalmente com o que estou escutando para poder manter um pouco a vibração. E passou a música, e como tem vários discos no aparelho do carro, já trocou. Aí veio o Roberto Carlos. Relaxamento total, né? Falei, agora sim. Agora a inspiração vai chegando. Pode deixar que vem. Não é que a gente tenha aversão, mas que tem músicas, que tem ambientes e momentos que podem ser aceitos. Há outros que não. Há momentos que nós podemos conviver com elas porque estamos no mundo. Aí eu vou recusar então a escutar pagode? Dependendo, óbvio que não. Mas alguns outros tipos de música nós podemos nos recusar a escutar. Porque tem uma produção musical aí, meus irmãos, que, pelo amor de Deus, se você me disser que aquilo tem qualidade, eu vou duvidar do seu critério de avaliação. É impossível qualquer pessoa gostar daquilo. Realmente. Se você está numa faixa vibratória um pouco, não tem como gostar daquilo. Então, quando nós podemos escutar uma boa música, ter uma boa, um bom filme, isso nos faz gerar quadros mentais melhores. Isso nos traz uma sintonia melhor com o plano espiritual. Por onde estiver o vosso tesouro, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós estamos onde nós desejamos estar. O espírito atrai para si, no plano espiritual, ele se alimenta daquilo que ele mais deseja. Quando a ganância, o desejo de posse, de dominação nos dominam o ser, nós atrairemos companhias espirituais para próximos de nós que compartilham com esses anseios. Porque projetaremos essas imagens, exteriorizamos essas vibrações e eles vão se aproximar de nós. Semelhante atrai semelhante no plano espiritual. Nós temos que buscar fazer o quê? Combater, neutralizar esses tipos de quadros mentais. Renovar os nossos pensamentos, as nossas vontades. E por último, a vontade, que é a alavanca do pensamento, que é o que vai dar força, para que o pensamento possa realmente atingir. E quem fala de alavanca é Arquimedes e mostra a força que esse instrumento tem. Ele chega até a dizer que se me der uma alavanca e um ponto de apoio, eu levanto até o mundo. Mas se for fazer a conta para Arquimedes levantar o mundo, ele teria que estar a 30 trilhões de quilômetros da Terra. Seria uma distância de alavanca um pouco complicada. Mas é o quê? Um sentido figurado que ele quis trazer. Porque se você me der uma alavanca, um ponto de apoio e algo a ser levantado, eu decuplicarei as minhas forças. Por 20 vezes eu posso até fazer, ou mais. 5 quilos é capaz de equilibrar 100, 20 vezes mais do que o peso que ele possui. Por quê? A distância que a alavanca tem de braço até o ponto de apoio é muito maior do que onde o objeto se assenta. Então isso multiplica as forças daquele que está levantando o objeto. A nossa vontade é a alavanca do pensamento. Quando nós pensamos alguma coisa, em relação a alguém, por exemplo, se alguém nos agride de alguma forma, nos olha de uma maneira que nos tende a maltratar. No trabalho, por exemplo, se alguém nos diz, você é um incapaz. Se nós assimilamos aquele pensamento e lhe dermos a alavanca da vontade mais força, ele vai se tornar um sentimento de repulsão, de raiva, até de vingança muitas das vezes. Está atraindo para perto de você condições para que aquilo aconteça ou não. E é um criador em ponto menor e responsável por aquilo que você cria. E vai ter que refazer-se daquele débito ou receber o mérito daquela conquista, caso você não mude de posição. Divaldo Franco, quando viajava, certa feita, ele viu uma imagem, um quadro projetado numa instituição onde ele cuidava de crianças. Ele se viu circundado por várias crianças e não entendeu aquele quadro. E Joana depois de Ângeles o explicou que aquilo seria um trabalho que ele realizaria no futuro. E é onde nós temos hoje a Mansão do Caminho.
acolhendo a milhares e milhares de crianças há mais de 60 anos de atividade. Se ele não tivesse dado força àquele pensamento aplicado à vontade, ele por si só não se realizaria. Mas como ele acreditou e entrou em sintonia com os benfeitores, ele conseguiu. E é onde nós vamos ver justamente o que nós precisamos sempre estar fazendo, a sintonia. Fé vem de fides, que é sintonia, fidelidade. É onde nós queríamos chegar. Quando falamos de fé, é como se fosse um Wi-Fi que estivesse ligado. Nós escolhemos qual canal, qual a conexão que nós queremos participar dela. Quem que é o gerente dessas conexões? Nós mesmos. O próprio Espírito. O nosso querer que vai definir. Nós podemos escolher conexões seguras ou não seguras. Os espíritos pululam, estão em torno de nós e nos influenciam praticamente o tempo todo, como nos trazem os benfeitores espirituais na codificação. Vai depender de nós sintonizarmos com eles ou não. O Wi-Fi de Deus, ele é free, viu, pessoal? Ele está abrangendo todo o universo, está em canal aberto. Não tem security code, não tem nada. E é onde o Chico nos mostra, né? A preocupação olha em volta, a tristeza olha para trás, a fé olha para cima. A maneira de vermos as situações, com que queremos sintonizar. Então, fé é sintonia. Mostre-me a tua fé, a sua sintonia. Quando Paulo fala, né, que a fé é a certeza das coisas que se espera, é estar em sintonia e acreditar que aquilo virá. E a crença naquilo que se espera. A certeza das coisas que não se vê, né? A crença nas coisas que não se vê. É você estar em sintonia, você acreditar que aquilo realmente é possível. Porque você tem fundamentos para que aquilo exista. Quando Kardec fala que fé inabalável é a que pode encarar a razão, sintonia que não se desfaz é aquela que sabe que está na conexão certa. A razão vai te dizer sempre que esse é o melhor canal, que você está nele. Eu tenho fé, eu estou em sintonia. Eu sou fiel àquela frequência vibratória. Normalmente nós oscilamos, mas Deus nos convida a estar sempre o quê? Participando com Ele, frente a frente, o tempo todo. E é o convite que Jesus fez a Pedro. Esse momento do barco, então, essa passagem é maravilhosa. Porque demonstra o amor de Jesus por nós, criaturas humanas, e a dedicação dele, como sempre, mas também a vacilação de Pedro até certo momento. Esse é um momento em que Jesus havia recebido a notícia de que João Batista havia morrido. E ele ali cuidava de algumas pessoas, ficou triste com aquela notícia. Porque é um coração que ama, apesar de saber da realidade imortal, ele sentiu pela morte do amigo e a maneira como ele morreu, é óbvio. É um sentimento que todos nós possuímos e não temos como arrancar de nós. É necessário que sintamos isso. É um amor que temos uns pelos outros. E ele pede aos discípulos que o levem a outro lado do lago de Genezaré, como também conhecido como Mar da Galileia. E vão ao outro lado e ele percebe que as multidões começam a segui-los pelas margens do lago. Querem ver onde Jesus vai, porque querem o seu auxílio. Querem receber dele alguma coisa. Nem naquele momento de dor as pessoas permitiam que Jesus descansasse. E acompanhando naquele barco, foram à outra margem e lá receberam auxílio de Jesus. Dos discípulos, muitos foram curados de suas enfermidades, receberam uma palavra de estímulo, de consolo, de alívio. E num dado momento, quando ainda havia muitas pessoas, os discípulos chegam para Jesus e dizem: já está ficando tarde. É melhor que as dispensemos, porque não temos como prover alimentos para todos. É melhor que elas se vão e busquem algo para poder se alimentar. E Jesus diz, aquela passagem que é linda, né? Demos de comer a eles, né? E os discípulos dizem, mas nós só temos 3 pães e 2 peixes, que não seria suficiente para aquela multidão que, segundo o relato, era mais de 5.000 pessoas. Então Jesus fala a eles, né? Tragam-me aqui o que vocês têm. Para vocês verem que Jesus poderia multiplicar pelo poder da sua vontade, que ele o é capaz, agindo no fluido universal, mas ele exigiu dos discípulos também o quê? A sua contribuição, a sua participação.
Era a comidinha que eles possuíam. Eu fico imaginando eles ali, depois de navegar o mar inteiro, o lago, chegar cansado do outro lado, você prepara aquela sua marmitinha bem pequenininha, aquele sanduíche, e alguém chega para você assim, você chega, olha, tem muita gente aqui para comer, hein? Nem se a gente quiser, vamos ter comida para esse povo todo. Manda eles embora, que cada um vai buscar o seu alimento. E seu mestre vira para você e fala, cadê aquele sanduíche que você guardou na bolsa? Ah, mas o meu sanduíche? É, o seu sanduíche. Vamos dividi-lo aqui entre todos. Mas não vai dar para ninguém comer nada. E deu. E todos se alimentaram de pão e peixe. Na história, se nós formos olhar, o que foi criado ali naquele momento, além de um grande fenômeno que aconteceu, que muitos relatam que foi um alimento espiritual, mas eu não duvidaria que se fosse um fenômeno físico também, que Jesus era possível de realizar. Nós tivemos a criação dos primeiros Macfishes da história. Né? Pão com peixe. Não deram crédito a Jesus por isso, mas fica-se aqui a nossa nota. Depois de alimentar aquelas pessoas, que já estava anoitecendo, Jesus sobe a um lugar reservado para orar e diz aos discípulos que se vão, que podem ir. Eles entram no barco, mas o lago, as águas, que é muito grande o lago, recebe ventos contrários e as águas se agitam contra aquele barco. E eles, sem Jesus dentro do barco, a fé, a sintonia com o plano espiritual superior fica abalada. Vamos morrer. Chegou a nossa hora, não tem saída. E já havia acontecido algo parecido com eles, se você se lembra. Onde Jesus, dormindo, as ondas se agitam e eles acordam a Jesus naquele momento. Mas, Senhor, como pode dormir num momento como esse? Isso eu estou falando nas minhas palavras, viu, pessoal? Vai lá que está tudo relatado, o fundo é esse. Como é que o senhor pode dormir com a agitação dessa aqui? E ele fala com as águas, acalmem-se, e as águas se acalmam. E eles ficam maravilhados. Como as águas se agitaram novamente, Jesus não estava ali, o que eles pensaram, né? Falei, Jesus já não veio, mandou a gente vir, porque ele sabia que esse barco ia afundar. A nossa hora é agora. Que desespero que não deve ter sido, né? Mesmo para eles, bons navegadores. Mas o que os assustou mais, não só o barco estar agitado pelas ondas, foi quando eles vislumbraram um vulto vindo assim. E onde eles lá relatam que gritam, fantasma, fantasma, e ficam mais assustados com a figura que vinha do que com o próprio mar revolto. E é quando Jesus lhes diz, acalme-se, sou eu. E eles não acreditam muito. Ah, não é, vamos ver. E Pedro, olhando meio que naquela neblina, naquela confusão, toma um pouco mais de coragem e diz, se és tu, Senhor, então diga-me que vá ter de encontro a ti. E Jesus diz, vem. E Pedro, naquele momento, tem coragem, tem fé, entra em sintonia com Jesus naquele momento e sai do barco. Se nós formos olhar, Pedro não estava sozinho. Ele estava acompanhado de outros discípulos que estavam bem amedrontados. Porque senão eles também diriam, então diga-nos que possamos ir até tu, Senhor, que nós vamos também. Mas o que eles fizeram? Se amedrontaram. Ficaram aguardando a decisão de Pedro e a atitude de Pedro. Porque eles pensaram, se Pedro pular fora do barco e se afogar, menos um, né? Não morre todo mundo, o que a gente pode fazer? Eles não iam ter como salvá-lo. Ficaram olhando. E às vezes assim acontece. As situações se tornam difíceis, conturbadas em nossas vidas, e nós no barco da vida ficamos aguardando quem vai ser o que vai ter coragem de pisar e seguir o que Jesus lhe disse. E Pedro começa a caminhar, mas num dado momento, ele olhando assim para Jesus, vai bem, caminhando, e num dado momento ele vê as águas, e quando ele vê a agitação das águas, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, se desespera. E é então que ele chama por Jesus e pede socorro. E Jesus lhe agarra nas mãos e diz, ó homem de pouca fé, ó homem de pouca sintonia, de fraca sintonia comigo. Enquanto esteve olhando nos olhos de Jesus, tendo aquela certeza de que estava sendo amparado, ele pôde até caminhar sobre as águas, das dificuldades, dos desafios, da superação. Quando ele desconectou-se de Jesus, afundou. Mas Jesus mesmo assim o acolheu e o trouxe de volta.
E é assim que Ele faz conosco, todos os dias, em todos os momentos. Quando nos inspira a estar aqui, participando de um ambiente como esse, para reacender sempre essa chama que muitas das vezes se enfraquece, essa luz que se torna um pouco fraca. Porque fé é luz que eu não vejo, mas é ela que me guia. Ela que me mostra que estou no caminho certo, que estou em sintonia com o Criador. E por mais que digam que não devo ou que não faço, dentro de mim uma certeza existe. Que onde a palavra do Cristo se manifesta, com certeza a luz do amor irá se acender nos corações. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.